Esse anime segue a vida de um homem chamado Mikami Satoru. Ele é um cara completamente comum que vive uma vida normal no Japão. Ele vive atualmente na moderna cidade de Tóquio. Em sua vida, ele não tem muitas grandes emoções, e a sua maior realização pessoal até então é o fato de que o seu computador está repleto de conteúdos de altíssima qualidade, e a sua maior conquista é o fato dele ainda ser virgem. E ao descobrir que um colega de trabalho vai se casar, ele sente uma pontinha de inveja. Os dois noivos o chamam para sair e celebrar o noivado com um almoço, e foi nesse dia que um maluco apareceu correndo com uma faca em suas mãos. O Satoru não pensou duas vezes e empurrou seu amigo para longe do perigo, mas por ter feito isso ele acabou recebendo uma facada em um ponto vital. Ele começa a sangrar muito e uma sensação de calor toma conta do seu corpo. Ele murmura, dizendo que não quer morrer assim, e então uma voz surge dentro da sua mente, dizendo que entendeu os seus pedidos e que agora ele tem resistência ao calor. Sem saber o que está acontecendo, ele continua pensando em coisas que gostaria de evitar, e para sua surpresa, ele vai adquirindo resistência contra essas coisas também. Uma voz robótica o informa que agora ele possui imunidade a cortes, resistência a danos físicos, insensibilidade à dor e até mesmo ao frio. A resistência térmica recém-obtida acaba se unindo à anterior, tornando-se uma proteção contra variações de temperatura. Mas quando Satoru percebe que ele está mesmo à beira da morte, ele pede para que o seu amigo destrua o HD do seu computador pessoal. Ele também lamenta o fato de estar morrendo sem ter perdido a virgindade, e se ele pudesse reencarnar e viver tudo de novo, ele quer viver uma vida com mais sinceridade, indo atrás de todas as mulheres bonitas que ele encontrasse. A voz em sua mente o escuta e o presenteia com uma habilidade exclusiva chamada Predador. A esse ponto da sua morte, o excesso de perda de sangue já havia tomado conta da sua mente. Então, ele diz que alguém que continuou virgem por 37 anos merece ser tratado como um sábio em sua próxima vida, já que se manter virgem por tanto tempo exige muita força de vontade, e com isso, ele ganha outra habilidade especial, chamada de o Grande Sábio. O Satoru se incomoda um pouco com essa voz que não para de falar dentro da sua cabeça, e pede para que ela fique quieta para ele morrer em paz. Quando ele faz esse pedido, a sua vida se esgota por completo, e assim ele desperta como uma nova existência, em um lugar totalmente desconhecido. Ele renasceu em um mundo diferente, cheio de magia, criaturas estranhas, seres místicos e outras coisas fora da sua compreensão. Só que agora ele não consegue enxergar nada, ele está completamente perdido, tentando entender onde está. A única coisa que ele consegue se lembrar é da voz que falava com ele antes. Então, ele se dá conta de que morreu. Mesmo assim, ele continua calmo. O Satoru renasceu como um slime e está nesse momento dentro de uma caverna. Ele demora um pouco para entender isso, porque os seus sentidos estão limitados. Ele só sente o tato, e as maiores pistas da sua nova forma são que, ao encostar em uma planta, ela se dissolve e é absorvida. Ele sabe que o seu corpo agora é gelatinoso e um pouco moldável. Então, ele vaga por essa caverna sem destino. Mas em um certo momento, ele finalmente percebe que virou um slime, e isso o deixa um pouco depressivo. Mas ele acaba se adaptando rápido. Ele decide pensar de forma positiva, e uma das vantagens desse corpo é que ele não sente fome, não precisa dormir, e por isso ele acaba passando todo o seu tempo consumindo plantas na caverna. Ele segue trabalhando arduamente consumindo plantas, não por necessidade, mas sim por puro tédio. Em um certo momento, ele começa a se perguntar para onde vai tudo que ele consome, e então uma resposta surge dentro da sua cabeça, dizendo que a comida está indo para o seu estômago sem limites, que faz parte da sua habilidade especial de predador. Ele logo percebe que essa voz falando em sua mente é a habilidade Grande Sábio, que funciona como uma assistente virtual super inteligente. Com a ajuda dessa voz, ele entende melhor a habilidade Predador, que o permite consumir qualquer coisa, analisar, copiar habilidades e até mesmo assumir uma forma daquilo que ele devorou. Ele faz um teste com as plantas e descobre que se tratam de ervas Hipocut, uma planta rara que cresce em áreas cheias de magia ao redor, e essa erva é um ingrediente poderoso para poções de cura. Curioso, ele pede para que a voz o explique o que é a magia desse mundo de uma forma bem simples. A voz então responde que a magia é formada por partículas mágicas e que essas partículas mágicas são fundamentais para a vida nesse mundo. Mesmo a explicação sendo bem simples, o Satoru não entende nada. Pelo menos ele entendeu que ele pode armazenar essas ervas dentro do seu corpo. Então ele decide devorar todas as plantas da caverna, tendo o objetivo de utilizá-las quando ele precisar. No meio dessa exploração, ele encontra uma pedra mágica que é altamente valiosa. Então ele também a come. Só que no meio da empolgação, ele perde o equilíbrio e cai dentro de um lago. Assim, da pior forma, ele descobre que um slime não boia. Felizmente, esse lago não era fundo. E nesse momento, ele pensa em algo genial. Ele usa a própria água como propulsor, criando um jato para poder se mover. E ao fazer isso, ele acaba adquirindo uma nova habilidade, exatamente para sua locomoção. Mas o seu controle de movimento falha, e ele acaba sendo lançado com tudo contra uma barreira invisível. Ele sente o impacto, mas não sente nenhuma dor. A voz então explica que ele tem a habilidade de reduzir a dor, o que significa que, embora ainda leve dano, ele não sente
sente desconforto físico. De repente, uma voz grave o chama de Pequeno Slime e pergunta se ele consegue o escutar. De algum jeito, ele ouve a criatura, mas não tem como responder, afinal de contas, ele não tem uma boca. O dono da voz insiste para que ele diga alguma coisa, e ele continua sem conseguir responder. Revoltado, a criatura o xinga mentalmente, e o Satoru acaba conseguindo ouvir os pensamentos dele. Ele percebe que a criatura estranha tem um visual bem ameaçador, e por estar muito irritado, a criatura solta um rugido poderoso, fazendo a caverna inteira tremer. Só que logo em seguida, a raiva dá lugar a uma risada, e a criatura poderosa se diverte ao perceber que o slime não consegue enxergá-lo. Então, a criatura estranha diz que vai dar uma visão para ele. No entanto, ele impõe duas regras bem claras. A primeira regra é que ele não pode se assustar ao ver com quem ele está falando. A segunda, ele deve voltar de vez em quando para bater um papo com ele. Afinal de contas, a criatura poderosa está presa ali há 300 anos e já está enlouquecendo de tanto tédio. O nosso slime topa na hora, e então o ser estranho apresenta uma habilidade chamada de aromas mágicos, que permite com que o slimezinho detecte a magia ao seu redor. O slime testa o poder e consegue sentir a magia facilmente, e como bônus, ele ganha o dom da visão a partir da magia. A voz em sua mente aparece logo em seguida, explicando que ele obteve a habilidade extra de aromas mágicos, e ainda ressalta que habilidades extras são muito mais fortes e eficientes do que as comuns. Agora, enxergando tudo em sua volta, o nosso herói vai até o lago e percebe que sim, ele virou mesmo um slime. Depois disso, ele retorna para ver o estranho, e é nesse momento que ele quase falha com a primeira regra do acordo. Ele fica em choque ao encarar um dragão gigantesco e imponente, que se apresenta como o dragão da tempestade, chamado Veldora, um dos 4 dragões verdadeiros do mundo. O Veldora se mostra curioso sobre como o slime pode ter consciência e pensar por conta própria. O nosso herói então compartilha sua história de reencarnação como slime, e o Veldora explica que não é comum alguém reencarnar por aqui, já que almas humanas geralmente não aguentam o processo. Porém, ele revela que já vieram pessoas de outro mundo para cá, só que eles vieram em seus corpos humanos. Essas pessoas ganharam habilidades especiais quando chegaram, e descobrir isso deixa o nosso slime animado com a ideia de encontrar outros como ele. O nosso herói considera sair pelo mundo em busca de companheiros, mas ao perceber que isso deixa o Veldora triste, ele decide ficar um pouco mais. Então o dragão começa a contar a sua história com entusiasmo. Ele fala que há 300 anos atrás, ele destruiu uma cidade humana sem querer e acabou sendo derrotado por uma heroína humana com poderes divinos. Mesmo tendo subestimado a heroína no começo, ela era incrivelmente forte e conseguiu vencê-lo mesmo quando ele lutou a sério. No fim, ela usou uma técnica de selamento muito poderosa, chamada de aprisionamento ilimitado, e assim ele acabou ficando preso ali. A heroína era uma humana invocada de outro mundo, e diferente de outras pessoas invocadas nesse mundo, para invocá-la foram necessários 30 magos para realizar um ritual de dias e trazer uma guerreira de outro universo. Ela recebeu um poder absurdo, mas também teve uma maldição colocada em sua alma, para que ela nunca pudesse se voltar contra quem a invocou. O pequeno slime acha isso bem cruel e começa a entender como as coisas funcionam nesse mundo. Ele entende que nesse mundo a sobrevivência é do mais forte. Ele reflete em como ele se sentia sozinho por não ter uma namorada. Então ele fica um pouco triste em saber que o Veldora está aprisionado há 300 anos, completamente sozinho e isolado. Comovido, o nosso slime resolve propor uma amizade. Inicialmente o Veldora age como um tsundere, gritando e dizendo que um simples slime não pode ser um amigo dele, mas logo depois ele fica sem jeito e diz que já que esse slimezinho insiste tanto, ele vai aceitar a sua amizade. O Satoru, como um bom fã de mangás, entende perfeitamente o jeito do Veldora e rapidamente insiste em ter uma amizade. Assim eles se cumprimentam e selam essa nova relação. Agora que eles são amigos, o slime começa a se sentir ainda mais incomodado com a prisão do Veldora, e isso toca o coração do dragão. Ele conta que ainda tem 100 anos antes da sua magia se acabar e ele desaparecer. Por isso ele ficaria muito grato se o slimezinho conseguisse ajudá-lo a sair dali. O nosso herói não tem nenhum plano genial, mas usando a sua habilidade de predador, talvez ele consiga absorver o aprisionamento ilimitado. O problema é que ele não consegue fazer isso. O grande sábio em sua mente começa a investigar as possibilidades, e assim a voz em sua mente descobre que se for possível analisar a prisão de dentro para fora ao mesmo tempo, talvez eles consigam quebrá-la. O Veldora não pode analisar por dentro, porque ele está completamente selado, mas ele ainda consegue passar os dados que tem para o slime. Só que esse processo levaria muito tempo, e o nosso slime quer partir logo para se encontrar com os seres do outro mundo. Então ele tem uma ideia meio maluca. Ele pede para o Veldora entrar no estômago dele. O seu plano é usar o predador para analisar a prisão por fora, enquanto o Veldora tenta quebrá-la por dentro. E como ele vai estar dentro do pequeno slime, ele não vai sumir mesmo que o seu plano falhe. O Veldora curte a ideia e acha que escapar junto de um amigo é muito mais interessante do que continuar preso esperando por um milagre. Mas antes
Antes de tudo, ele quer dar um nome para o slime, sendo esse um nome que vai conceder a ele uma bênção divina, e o dragão também quer receber um nome de volta. Assim eles vão poder ter um sobrenome compartilhado, e isso vai simbolizar e fortalecer a conexão entre eles. O Veldora diz que quer algo muito estiloso, e como ele é o dragão da tempestade, o slime resolve chamá-lo de Tempest, um nome que ele considera incrível, e o Veldora acaba curtindo bastante a ideia. Em troca, ele nomeia o slime como Rímuro, e agora os dois são oficialmente amigos que compartilham um vínculo. Seus nomes se tornam Rímuro Tempest e Veldora Tempest, e assim que recebe seu novo nome, o nosso herói sente uma mudança profunda dentro de si. Fisicamente nada muda, mas ele consegue sentir que algo muito importante está acontecendo. Ele percebe que algo mudou bem no fundo da alma dele, e agora que ele recebeu um nome, ele começa a colocar em prática o seu plano de libertar o Veldora da prisão infinita onde ele está. Rapidamente ele se expande, consumindo toda a barreira, e logo em seguida ele entrega para a Voz a missão de fazer uma análise completa de tudo aquilo. O desaparecimento do monstro de nível catástrofe causa um caos geral no mundo. Ele estava selado na imensa floresta de Jura, que é cercada por vários países, e o Rímuro nem mesmo faz ideia da confusão que o sumiço repentino do seu amigo está provocando em todo mundo. Depois de libertar o seu amigo, o Rímuro anda pela caverna em busca de uma saída. Ele vai absorvendo todos os minérios e erva que encontra, guardando tudo dentro do seu corpo. Ele também se diverte com a água que tem por ali, e acaba adquirindo habilidades como nadar e até mesmo a habilidade de transformar água em uma lâmina. Essas habilidades relacionadas à água acabam se unindo e viram uma nova habilidade extra chamada Manipulação da Água, e a partir daí ele vai acumulando cada vez mais poderes. Alguns dias depois, ele encontra a primeira criatura viva ali dentro, fora o Veldora, é claro. Esse é um monstro conhecido como a Serpente Negra. No começo, o Rímuro fica um pouco nervoso, mas com apenas um golpe da sua lâmina de água, ele derrota completamente essa cobra. Depois disso, ele absorve o corpo da criatura para conseguir copiar suas habilidades e também a aparência dela. Mesmo achando nojento engolir monstros, o Rímuro ainda vai fazer isso para ganhar poderes úteis. Ele parte para cima dos bichos, derrotando um largato com armadura, uma centopeia sinistra e uma aranha escura. Após derrotar essa última, ele desbloqueia o uso de fios pegajosos e fios de aço, e assim ele começa a se balançar pela caverna. Mais à frente, ele enfrenta um morcego gigante e desbloqueia ondas ultrassônicas, que além de tudo, dão para ele a habilidade de falar. Depois de passar semanas vagando dentro da caverna, o Rímuro finalmente chega em frente a uma enorme porta de madeira, e ela parece ser a saída. Do nada, a porta se abre, e ele até pensa que é uma daquelas automáticas, mas na real, não é isso. 3 aventureiros aparecem por ali, prontos para explorar o local. O Rímuro se esconde atrás de uma pedra e escuta que eles estão ali para investigar o aumento nos ataques de monstros, depois do sumiço do Veldora. Por causa do seu sentido mágico, ele consegue entender o que eles dizem, e ele poderia até mesmo conversar com eles, mas ele acaba desistindo, com medo de acabar assustando ou irritando esses aventureiros. O grupo de aventureiros acaba sumindo, graças à habilidade furtiva do batedor deles, e quando eles avançam para dentro da floresta, o Rímuro aproveita a oportunidade e vai embora dali. Fora da caverna, ele finalmente vê o céu depois de muito tempo. Ele começa a andar pela floresta, pensando no Veldora. Agora, ele quer reunir várias experiências legais para contar ao seu amigo quando eles se encontrarem novamente, e não demora muito para que uma nova história comece. De repente, um grupo de goblins aparecem no caminho dele. Eles chegam armados com posturas de combate, mas é perceptível que eles estão com muito mais medos do que prontos para lutar. Eles reconhecem o Rímuro como alguém extremamente forte, e quando ele vai os cumprimentar, ele nem mesmo percebe o quanto a sua voz está alta, e os goblins, temendo por sua vida, se ajoelham no chão. Eles explicam que sabem do poder que ele tem e pedem para que ele, por favor, fale mais baixo. O Rímuro pergunta o motivo deles estarem ali, e o líder do grupo responde dizendo que eles sentiram uma presença monstruosa por perto, e somente depois de um tempo, o Rímuro entende que a presença poderosa que eles estavam falando é ele mesmo. Depois de verem o nível de força que ele tem, os goblins pedem um favor. Eles levam o Rímuro até a sua aldeia, onde ele conhece um velho ancião fraco e doente, e até mesmo o filho dele. Essa aldeia é muito humilde, e os goblins revelam que eles consideram o Veldora como uma espécie de deus, já que ele protegia a região contra monstros e outros perigos. Só que desde o desaparecimento dele, há cerca de um mês, diversos ataques começaram, e agora criaturas fracas como eles não têm como se defender. Por isso, eles querem a ajuda do Rímuro. Eles afirmam dizendo que ele não é só um slime comum, e que ninguém acreditaria nisso depois de sentir a energia que emana dele. Essa é a primeira vez que o Rímuro escuta falar sobre sua aura, então ele usa o seu próprio sentido mágico para se olhar, e é nesse momento que ele percebe que uma aura sinistra realmente está saindo dele, forte o suficiente para deixar até mesmo ele suando. Agora, entendendo o medo dos goblins, ele finge que já sabia de tudo, e age como se estivesse esperando por esse momento. Ele suprime sua própria aura, e diz ao ancião que vê um
um certo potencial na vila. O chefe então conta sobre os lobos gigantes que vêm atacando a aldeia e sobre os goblins que lutaram contra eles. O grupo era liderado pelo Rigurd, o filho mais velho do chefe, que deu a vida para entregar informações valiosas sobre os lobos. O Rimuru descobre que só restam 60 goblins prontos para lutar, enquanto existem 100 lobos gigantes para os atacar. De certa forma, ele sente um pouco de compaixão pelos goblins, mas ele sabe que não pode se comprometer tão fácil. Ele também precisa ser cauteloso e pensar em sua própria vida. Ele então pergunta para o ancião que tipo de pagamento ele teria caso aceitasse proteger a vila, mas os goblins não têm nada de valor. O chefe se curva diante dele e diz que a única coisa que eles podem oferecer é a lealdade absoluta deles. O Rimuru fica tocado com isso e acaba não tendo coragem de dizer não para alguém que deposita tanta esperança nele. Então ele avisa que ninguém precisa se desesperar, porque ele vai lutar ao lado deles e proteger todos no lugar do Veldora. Os goblins ficam aliviados e demonstram uma gratidão profunda, abaixando até mesmo suas cabeças em respeito. O Rimuru junta todos os goblins que ainda têm condição de lutar, mas ele percebe que todos os goblins são bem fracos. Mesmo assim, ele tenta motivar a todos e fazer com que eles se unam, o que dá certo e ainda faz com que todos o admirem ainda mais. Logo depois, ele vai até o galpão onde os goblins feridos estão sendo tratados. Assim que chega, o Rimuru avisa que chegou a hora de cuidar dos feridos. Ele engole os goblins que estão machucados e aplica neles poções de curas feitas a partir das ervas que ele já havia absorvido. E logo em seguida ele vai cuspindo cada goblin completamente curado. Ele acaba curando todos os goblins que estavam feridos, deixando eles mais uma vez impressionados com os poderes dele. Com um novo grupo para ajudá-lo, o Rimuru resolve levantar uma cerca e reforçar a segurança da vila. Mais tarde, durante a noite, os lobos avançam com tudo para destruir o lugar, mas dão de cara com os goblins de guarda e uma barreira improvisada. Quem está na frente deles é o Rimuru, que rapidamente já diz que se eles quiserem continuar vivos, a melhor opção é ir embora. Mas o chefe dos lobos não leva ele a sério e acredita que ele é apenas um slime qualquer. Ele manda seu grupo atacar, só que os lobos acabam se machucando nos fios de aço que o Rimuru escondeu na estrutura. Mas aproveitando a vantagem, os goblins lançam várias flechas nos lobos feridos e finalizam a luta ali mesmo. O líder dos lobos percebe o que está acontecendo e corre para tentar eliminar o Rimuru, mas ele acaba ficando preso em uma teia pegajosa. Então, usando uma técnica de espada de água, o Rimuru dá fim à vida dele de forma rápida. Em seguida, ele oferece uma escolha para os outros lobos: ou eles se rendem agora, ou eles vão ter um final trágico como chefe deles. Ele espera que eles escolham a rendição e saiam correndo. Só que ao contrário do esperado, eles se ajoelham diante do Rimuru e o aceitam como seu novo líder. O Rimuru consome o corpo do antigo líder deles, absorvendo as habilidades da espécie e ganhando também a habilidade de se transformar em um lobo. Logo depois, ele ativa a habilidade de intimidação e solta um uivo poderoso, dando aos lobos a chance de fugir, mas eles preferem se submeter a ele, mostrando respeito. Agora que o confronto terminou, os lobos terríveis viraram parte do grupo do Rimuru e até mesmo esqueceram suas desavenças com os goblins. Como os dois grupos têm o mesmo número de integrantes, o Rimuru decide que eles vão trabalhar em duplas. Além disso, ele quer organizar melhor as coisas na vila, mas tem dificuldade de se comunicar com os goblins, porque nenhum tem nome. O chefe tenta explicar que, mesmo assim, eles conseguem se entender, mas o Rimuru diz que vai dar nomes para facilitar tudo. Os goblins ficam surpresos e animados, como se eles tivessem acabado de ganhar um grande prêmio. Eles se alinham na frente do Rimuru, e o primeiro da fila é o próprio chefe. O Rimuru descobre que o filho mais velho dele morreu na batalha. O nome do filho era Rigur, então ele decide passar esse nome para o segundo filho. Além disso, ele nomeia o chefe com o mesmo nome, e os dois agradecem de coração. Para os demais goblins, o Rimuru improvisa. Ele junta o som de Gob com qualquer outra sílaba que venha à sua cabeça, criando nomes como Gobita, Gobbit, entre outros. E mesmo com esse sistema simples, os goblins continuam ficando super felizes, e o Rimuru começa a se sentir mal por não ter pensado em nomes melhores. Logo depois, o Rigur pergunta se nomear tantas pessoas não foi pesado demais para ele, mas sem ter ideia do que ele acabou de fazer, o Rimuru diz que está tudo bem. Agora chega a vez dos lobos. O primeiro da fila é o filho do antigo líder, e o Rimuru percebe que nenhum deles está com raiva. Ele somente vê rabos abanando. Ele decide nomear o primeiro lobo de Ranga. Só que assim que ele faz isso, ele sente o seu corpo falhar e a sua visão se escurece, e logo em seguida ele começa a perder os sentidos. Acontece que dar nomes para os monstros consome uma quantidade absurda de energia, e era exatamente isso que o Rigur estava tentando avisar, mas ele não teve a chance de falar algo, porque o Rimuru respondeu antes que ele terminasse de falar. Sem perceber, o Rimuru gasta toda a sua energia e entra em modo de recuperação, ficando inconsciente por 3 dias. Quando acorda, ele se depara com uma Goblin muito bonita. Ela tem um corpo bem chamativo e muito mais alto que o normal. O Rimuru pergunta o que está acontecendo, e o Rigur explica que monstros normalmente
normalmente não têm nome, mas quando recebem um, isso faz com que eles evoluam. Enquanto ele explica isso, o Hanga invade o local, e agora ele é um tipo de lobo místico com chifre, capaz de invocar tempestades só mexendo o rabo. O Rimuru vai para fora e vê que todos os goblins também evoluíram. Os machos se transformaram em goblins musculosos, e as fêmeas adquiriram corpos humanizados. E mesmo tendo só nomeado o Hanga, todos os lobos evoluíram juntos, porque eles estão ligados entre si e compartilhando o mesmo nome. E agora eles não são mais lobos terríveis, e sim lobos da tempestade. Com a vila sob controle, o Rimuru estabelece 3 regras que todo mundo tem que seguir. A primeira é que eles não podem atacar humanos. A segunda é que eles não devem brigar entre si. E a terceira regra é que eles devem respeitar todas as outras raças. E a primeira regra é a mais crítica, já que humanos andam em grupos enormes, e arrumar problemas com eles pode trazer uma resposta violenta, que nem mesmo o Rimuru poderia lidar. Depois disso, o Rimuru divide as funções da vila. Ele nomeia o Rigur como novo chefe dos goblins, e ele se emociona até chorar. Os demais goblins e lobos recebem tarefas como segurança, coleta de recursos e caça, mas ainda enfrentam grandes dificuldades com as moradias e roupas, que são os próximos desafios pela frente. Um grupo de goblins tenta construir uma casa, mas o negócio desaba assim que eles terminam. O Rimuru até comenta que os ninhos dos passarinhos são mais firmes do que aquilo. Fora isso, as roupas dos goblins são bem curtas e mal feitas, mas o maior problema é que eles não têm ninguém na vila com habilidade para costurar roupas decentes. A sorte é que eles já tinham lidado antes com uma raça que manda muito bem na criação de diversos itens, que no caso são os anões de Dwargon, famosos por serem mestres em forjar e fabricar equipamentos. O Rimuru fica todo empolgado com a ideia e decide que vai tentar fazer contato com eles. Então ele parte rumo à cidade dos anões, acompanhado de alguns goblins e lobos. Quem guia a comitiva é o Gobta, sendo ele um goblin que já esteve em Dwargon. Já o Rigur e mais 2 goblins servem como escolta do Rimuru. Durante a viagem, à noite, o Rimuru pergunta mais sobre a cidade, e o Gobta explica que ela fica dentro de um complexo subterrâneo super tecnológico, onde várias raças como humanos, elfos, anões e outros tipos convivem pacificamente. É nesse momento descobrimos que o Rimuru considera uma certa raça superior, porque assim que ele escuta a palavra elfas, ele se distrai completamente e não presta atenção em mais nada do que o Gobta estava falando. Mas o Gobta continua seu trabalho, dizendo que Dwargon é um lugar onde o comércio é livre e até criaturas como monstros podem circular por lá. O rei impôs uma lei rígida que proíbe qualquer tipo de combate dentro da cidade, e a guarda local é forte o suficiente para manter tudo sob controle. A viagem dura cerca de 3 dias usando os lobos como transporte, e quando eles finalmente chegam aos portões da cidade, vemos que o Rimuru só está pensando nas elfas bonitas, e assim ele se esquece completamente dos artesãos que ele queria encontrar. Ele decide entrar na cidade apenas com Gobta, deixando o resto da equipe do lado de fora. Eles acabam pegando uma fila gigantesca, e de repente 2 humanos mal intencionados aparecem querendo arrumar confusão. Afinal de contas, porque para eles, o Gobta é apenas um goblin fraco, e o Rimuru é apenas um slime indefeso. O Rimuru tenta resolver tudo na paz, dizendo que é um slime tranquilo, e que prefere deixar os dois irem embora sem arrumar nenhuma encrenca. Só que os bandidos acreditam que ele é apenas mais um monstro inútil, e ficam zombando da cara dele, o chamando de fracote e ridículo. Sem muita escolha, o Rimuru ativa sua habilidade de imitação, e se transforma em uma criatura gigante parecida com Hanga, só que um pouco maior. Os bandidos partem para o ataque juntos com seus parceiros, mas a pele da forma de lobo do Rimuru é dura demais, e os ataques deles não causam nenhum arranhão. Então, chega a hora de dar o troco, e o Rimuru solta um rugido usando sua técnica, que assusta a todos. O problema é que ele exagera no efeito, fazendo com que os seus inimigos saiam correndo, quase se mijando nas calças. Mesmo que ele tenha feito isso em defesa própria, aquilo ainda é considerado um crime. Então, os guardas prendem os envolvidos. Na prisão, enquanto Gobta está roncando alto em uma das celas, o comandante da guarda explica para o Rimuru que, como ele não começou a briga e é a primeira vez que ele se envolve em um caso como esse, em breve ele será solto. Mas então, um dos guardas aparece com uma notícia urgente. Acontece que um monstro surgiu nas minas, e alguns ferreiros acabaram se machucando e ficando presos lá dentro. Para piorar tudo, eles estão sem nenhuma poção de cura. O Rimuru resolve agir e oferece uma poção feita a partir das plantas que ele coletou na caverna. O chefe da guarda, que é próximo dos ferreiros feridos, decide confiar nas palavras do slime e parte correndo para ajudar os amigos com a poção. Enquanto isso, o Rimuru mata o tempo brincando com seus fios mágicos, e apenas de brincadeira, ele pendura o Gobta de ponta cabeça enquanto ele continua dormindo. O chefe da guarda volta mais tarde, dizendo que conseguiu resgatar os 3 anões e que todos estão bem. Eles agradecem ao Rimuru, e o comandante cumpre o que prometeu. Ele libera ele da prisão, e como forma de gratidão, ele se dispõe a apresentar o Rimuru a um ferreiro renomado que pode ajudá-lo com seu problema. Ele leva o Rimuru
Rímuro para passear pela cidade com aquele visual todo steampunk, cheio de invenções, até eles se encontrarem com um Kaijin, um mestre ferreiro de armas e irmão mais velho do chefe da guarda. Coincidentemente, os 3 anões que foram salvos também estão lá trabalhando com o Kaijin. Eles contam para o seu chefe que as poções do slime salvaram a vida deles, e o ferreiro fica bastante agradecido. O Rímuro então faz um pedido. Ele quer levar alguns artesãos para ajudar na vila dele, mas infelizmente o Kaijin não pode aceitar, porque ele está atolado com um pedido urgente. Ele recebeu uma ordem do Vesta, um ministro arrogante, que exige que ele entregue 20 espadas mágicas até o fim de semana. O Kaijin queria recusar, mas o Vesta o provocou tanto que ele acabou aceitando o desafio por puro orgulho, e isso faz o Rímuro se lembrar da época em que ele trabalhava no mundo anterior. Para piorar, além de ter pouco tempo, o Kaijin está com escassez de material. Ele precisa urgentemente de pedras mágicas, e se ele não entregar as armas a tempo, ele pode até mesmo perder a sua licença de ferreiro. O Rímuro rapidamente percebe que ele tem justamente esse minério dentro do seu corpo. Ele então dá uma risada, cospe material e diz ao Kaijin para usar aquilo. Mas na verdade o recurso que o Rímuro tinha é muito mais valioso do que o necessário. O anão então pergunta o quanto custa esse recurso raríssimo, mas o Rímuro só quer uma coisa em troca. Ele precisa que esse ferreiro envie alguns bons artesãos para sua vila, e o único objetivo deles em sua vila é ensinar algumas habilidades de artesão para as pessoas de lá. O Kaijin aceita rapidamente esse acordo, e os anões se preparam para meter a mão na massa, porque eles ainda têm cerca de 19 espadas para serem feitas. Só que antes disso, o Rímuro tem uma ideia. Ele quer dar uma olhada na espada que o Kaijin já forjou. Essa é uma espada brilhante e impressionante, capaz de refletir a afinidade mágica de quem a utiliza, e o Rímuro diz que quer dar uma olhada nela por um tempo. Ele absorve a lâmina e pede para a voz fazer uma análise completa dela, além de estudar a possibilidade de reproduzir versões em série usando os minerais que ele guarda em seu estômago. Sem enrolação, o Rímuro cria rapidamente 20 cópias idênticas da espada, e isso resolve rapidamente o problema do Kaijin, e os anões não podem fazer outra coisa a não ser comemorar em agradecimento ao Rímuro. O Rímuro até hesita em ir comemorar, mas ele muda de ideia rapidamente assim que os anões falam que a diversão deles vai acontecer em um bar cheio de elfas lindas como atendentes, e após ouvir isso, não tinha como ele dizer não. Chegando lá, o Rímuro fica totalmente encantado com as elfas. As próprias elfas o acham muito fofo e até mesmo disputam para ver quem vai abraçá-lo primeiro. Assim, o Rímuro basicamente ganha o combo Slime VIP, e isso é o mais perto que ele já chegou de uma interação com uma garota de verdade. Ele fica completamente nas nuvens e deseja que aquele momento em sua vida dure para sempre. Enquanto a festa rola, uma das elfas comenta que tem o talento para ler o destino, e uma outra elfa sugere que ela encontre a alma gêmea dele. O Rímuro começa a pensar se a sua parceira ideal seria uma humana ou se ela também seria um slime. Quando eles olham para a bola de cristal, uma mulher com traços japoneses aparece, e ela tem um monte de crianças ao seu redor. E ao ver tudo isso, o Rímuro chega à conclusão de que ele vai ter muitos filhos nesse mundo. De repente, quem aparece para estragar tudo é o Vesta, o mesmo ministro que deu aquela missão impossível para o Kaijin. Ele entra no bar somente para provocar, e pelo que é possível ver, ele deu aquela ordem absurda só por conta da sua birra com esse ferreiro. Ainda por cima, ele quer saber por que todos deixaram o slime entrar em um bar de alto nível. O Rímuro até sente um pouco de raiva, mas ele não quer bater de frente com alguém que tem um cargo importante. Só que o Kaijin não aguenta ouvir isso calado, pois esse homem já o deu muitos problemas. Então, ele acerta um socão no meio da cara do ministro e apaga completamente o cara. O Rímuro fica apreensivo com o que pode acontecer depois disso, mas o Kaijin meio que já esperava por isso. Ele já sabia que uma hora ou outra ele seria expulso da cidade. Então, ele decide acompanhar o Rímuro, se tornando um dos artesãos da sua vila. O Kaijin acaba sendo preso pelo próprio irmão, mas os dois parecem tranquilos, como se aquilo fosse só mais um dia comum. Eles são levados para a cela, e o Gobita ainda está roncando. Os amigos do Kaijin vão ser julgados junto com ele, mas ele leva na brincadeira, dizendo que tudo vai acabar com uma multa. Durante a conversa, o Kaijin revela que ele e o Vesta têm um certo passado. Antigamente, o Kaijin era comandante noturno do rei, e o Vesta era o seu assistente, um assistente muito invejoso. E quando um dos projetos do Vesta deu errado, ele botou toda a culpa em cima do Kaijin, usando até mesmo um falso testemunho para acabar com ele. E mesmo depois de tudo isso, o Kaijin não guarda rancor e acredita que o Vesta não é um cara completamente mau, mas deixando o passado de lado, ele faz um acordo verbal com o Rímuro, e todos os seus aliados resolvem acompanhá-lo. No dia do julgamento, eles são levados até o Gazel do Argo, o rei dos anões, famoso por ser justo e corajoso. O Kaijin e os outros recebem um advogado público, só que esse mesmo advogado já foi comprado pelo Vesta e basicamente sabota toda a audiência deles. O Rímuro percebe que as coisas estão dando errado, e para piorar tudo, a decisão do juiz é mandar o grupo para trabalhar forçados nas minas, o que o Rímuro acha um baita exagero.
Mas então o rei decide conversar com o Kaijin diretamente. Ele pergunta se ele deseja voltar a servi-lo como um cavaleiro, só que o Kaijin recusa, explicando que já tem um compromisso com Rimuru e que não vai quebrar esse acordo nem mesmo por uma ordem real. O rei reconhece o valor do Kaijin e, ao invés de puni-lo, ele muda completamente sua decisão. Ele declara que o Kaijin será exilado junto com seus companheiros, e apesar de triste, essa escolha permite que eles sigam com Rimuru para a aldeia dos Goblins. Agora já faz um tempo desde que ele voltou do reino de Dwargon com o Kaijin em sua equipe, e juntos eles estão tentando transformar a vila dos Goblins em um lugar melhor. O Kaijin trabalha como ferreiro, o Garm acaba sendo responsável pelas armas e também por todo o artesanato, e o Dord é o responsável pela parte da construção. Além disso, chegaram mais de 500 Goblins, atraídos pela fama do Rimuru, e todos eles querem proteção. A princípio, ele pensou em mandar todo mundo embora, mas ao consultar o grande sábio, ela explicou que no meio da guerra entre espécies mais fortes como ogros, orques e homens largato, os Goblins acabariam sendo massacrados, e com pena, o Rimuru resolveu acolhê-los. Ele deu nome para todos, e depois apagou por mais 3 dias seguidos para recuperar suas forças. Além disso, o Gobta acabou virando uma espécie de instrutor especializado em invocar lobos das sombras. Como o Hiro deixou ele pendurado dentro de uma cela, ele ficou totalmente focado e conseguiu chamar o seu lobo. Foi assim que ele se libertou e se reencontrou novamente com Rimuru, que já estava voltando para casa na época. O Rigurd, por outro lado, foi promovido a rei dos Goblins. Isso acabou deixando ele ainda mais forte, com aquele olhar de macho alfa. Ele aparece para avisar o Rimuru sobre a chegada de alguns intrusos na vila. Eles eram humanos, provavelmente espiões de algum reino forte querendo expandir suas terras, mas pelo visto, eles são o mesmo grupo que abriu a entrada da caverna para o Rimuru. Entre eles tinha uma mulher mascarada, que era a única do grupo que realmente sabia lutar. Ela derrotou umas formigas monstruosas que estavam perseguindo o grupo, usando técnicas de espada junto com sua magia de fogo. Só que na hora que a última formiga foi dar o bote, ela teve uma queda repentina de energia, e nesse momento, Rimuru apareceu na hora certa e detonou a formiga com seu novo golpe, o Relâmpago das Trevas. A máscara dela voa, revelando que ela é exatamente a pessoa que ele viu naquela visão através da bola de cristal. Ela é a alma gêmea dele e se chama Shizui, uma guerreira muito poderosa. Mesmo com o choque inicial de ver um slime falante, os aventureiros vão até a vila e são bem recebidos graças à hospitalidade do Rigurd. Só que quando ele apresenta o Rimuru como líder dos Goblins, todos ficam em choque. O Rimuru aproveita a situação para fazer uma piadinha que só a Shizui entende. Essa piada é uma referência do mundo real. Depois que ele faz isso, todo o grupo agradece e se apresenta. Esse mano com a cara de gente boa é o guerreiro do grupo e também o líder da equipe. A loira é a maga e o terceiro membro parece muito relaxado. O líder da equipe explica para o Rimuru que eles vieram do reino vizinho de Blumurd, que estava preocupado com o desaparecimento do Veldora. Por isso, o chefe da guilda mandou o grupo para explorar a grande floresta de Jura. Ele acaba soltando mais informações do que deveria, e o Rimuru fica feliz com o que escutou e entende que por enquanto nem esse reino, nem mesmo a guilda devem se opor à expansão do território dele. E como receber visitantes sempre é bom, o Rimuru convida todos para passar a noite ali. Mais tarde, ele encontra Shizui sozinha e se pergunta se já chegou o momento dele convidá-la para o encontro. Eles começam a bater um papo e ele descobre que ela realmente veio do Japão. Ela foi trazida a esse mundo durante a Segunda Guerra Mundial, quando tentava escapar com sua mãe dos ataques aéreos. O Rimuru comenta que isso é bem triste. Ele então diz ao grande sábio que ele quer fazer algo para deixar a Shizui feliz, e o grande sábio tem uma ótima ideia. Assim, o Rimuru usa sua comunicação mental para mostrar a ela como o Japão evoluiu desde a guerra. Ela fica super animada, mas logo em seguida ela tem outra crise e coloca sua máscara de volta. Antes que o Rimuru consiga perguntar algo, o Kaijin aparece e chama ele para uma reunião importante. No dia seguinte, o Rimuru encontra Shizui no mesmo ponto de antes e pergunta se ela curtiu a vila. Ele diz que ela pode ficar lá por quanto tempo quiser, mas ela diz que precisa partir em uma jornada para encontrar o homem que a invocou e esclarecer algumas coisas com ele. Além disso, ela teme causar problemas para os moradores da vila. Quando o Rimuru e o restante do pessoal estão prontos para se despedir deles, as garotas acabam demorando muito mais tempo para se arrumar do que os caras. Então a Shizui do nada começa a agir de forma estranha e os seus sintomas vão ficando cada vez mais fortes. Ela começa a gemer e se contorcer de dor, até que a sua máscara se quebra e um poder enorme acaba sendo liberado. Um pilar de fogo surge, cobrindo o céu com fumaça, e a Shizui começa a flutuar como se estivesse sendo possuída. O corpo dela acaba se envolvendo por labaredas intensas, e os aventureiros percebem que o verdadeiro nome dela é Shizui Aizawa, uma heroína lendária conhecida como a Conquistadora das Chamas. Ela viveu seu auge há alguns 50 anos e já deveria ter se aposentado. O grande problema é que ela já não tem mais controle sobre o seu poder. O Rimuru manda o Rigurd e o Gobta evacuarem todo mundo da vila. Ele também ordena que o Hanga fique de prontidão, porque o combate agora parece inevitável.
momento. Quando a máscara cai de vez, a Shizui perde toda a sanidade que ainda tinha. Ela estava resistindo, mas acabou se transformando no próprio Ifrit, o espírito do fogo superior, que era, na verdade, a verdadeira origem do poder dela. Os aventureiros pensam que vão morrer ali mesmo, e é normal que eles pensem nisso. O Ifrit invoca 3 salamandras voadoras que colocam fogo na vila recém-construída pelo Rimuro e seus aliados. O Rimuro até pede para eles fugirem, mas os aventureiros preferem ficar. Mesmo correndo o risco de morrer, eles preferem ficar e tentar libertar a lendária Shizui do espírito que está dominando ela. Antes da luta começar, o Rimuro tenta conversar com o Ifrit, perguntando o que ele quer, mas o espírito não quer conversar e começa a atacá-lo. O Rimuro tenta contra-atacar, mas a sua lâmina de água evapora antes de chegar perto. Os aventureiros estão segurando uma das salamandras, e o Rimuro chama o Hanga para tentar derrubar as outras duas. Ele as ataca novamente com sua lâmina de água, mas o seu ataque não faz efeito algum, e se ele usar muita água de só uma vez, ele pode acabar criando uma explosão de vapor que vai destruir tudo por perto, inclusive seus próprios amigos. Então, ele não pode fazer isso. Ele então percebe que a lança de gelo da Eren está surtindo efeito nas salamandras, e o grande sábio avisa que ataques mágicos funcionam bem contra esse tipo de espírito. O Rimuro tem uma ideia e pede a Eren que lance sua magia em direção a ele. Mesmo um pouco relutante, Elo obedece. Então, o Rimuro consome a magia dela, analisa sua composição e acaba adquirindo a habilidade de usar o mesmo tipo de magia. Ele então usa o mesmo feitiço, só que de uma forma mais inteligente e mais poderosa. Assim, ele consegue derrubar 2 salamandras com somente um golpe. A última salamandra decide se sacrificar como um homem-bomba e se autodestrói bem diante dos aventureiros. Por sorte, o líder do grupo consegue proteger seus companheiros do impacto. E agora que todos já fizeram bastante, o Rimuro ordena ao Hanga que ele leve o grupo para um local seguro. Feito isso, o Rimuro fica sozinho diante do Ifrit, podendo finalmente lutar sem se segurar. O espírito do fogo começa invocando réplicas feitas de chamas e cria um campo de lava ao redor do Rimuro, tentando derretê-lo por completo. O Rimuro elimina os clones usando sua espingarda de gelo, mas percebe que já está preso na armadilha do Ifrit, que ativa um golpe chamado Círculo Flamejante. Esse é um ataque extremamente poderoso, e o Rimuro entra em desespero, achando que a sua curta e maravilhosa vida como slime vai acabar ali mesmo. Porém, ele não sente dor alguma e pergunta o porquê disso. O grande sábio então explica que ele possui resistência à variação de temperatura, o que faz com que qualquer ataque de fogo seja automaticamente anulado. E se aproveitando dessa virada na batalha, o Rimuro prende o Ifrit com fios de aço que possuem resistência mágica ao fogo. Então, ele encara o espírito de fogo e o provoca, dizendo que o Ifrit o subestimou e agora nenhum dos seus ataques surtiu efeito. Então, para acabar com a luta de uma vez por todas, o Rimuro ativa sua habilidade única de predador e engole o Ifrit por completo, libertando assim a Shizui de sua influência. Dentro do corpo do Rimuro, o Ifrit entra em pânico ao se deparar com Veldora, que está pronto para ser o seu próximo adversário. Para piorar tudo, a Shizui está muito enfraquecida por tudo que aconteceu. Agora ela repousa ao lado do Rimuro, que a acompanha enquanto ela se recupera. Ela o agradece por tê-la salvo e impedido que ela ferisse aqueles que ela ama. E como forma de gratidão, ela decide compartilhar sua história para que ela seja lembrada por ele. Ela começa contando sobre o dia em que sua aldeia foi incendiada. Ela estava tentando fugir com sua mãe, mas foi cercada pelas chamas e acabou diante do Lorde Demônio Leão, um homem extremamente poderoso com um olhar gélido e cruel. O Leão achou que ela havia morrido e a classificou como uma tentativa falha de invocação, mas ao notar que ela ainda estava viva, mesmo com queimaduras de 3º grau, ele acreditou que ela possuía compatibilidade com o elemento fogo. Foi então que ele invocou o Ifrit e forçou o espírito a possuir o corpo da garota. O Leão testou sua nova arma quando o homem-pássaro insensato tentou atacá-lo. O homem queria se tornar um Lorde Demônio, e então, sob o comando do Leão, o Ifrit assumiu o controle do corpo da Shizui e incinerou completamente o inimigo, sem deixar vestígios. Impressionado com o resultado, o Leão resolveu nomeá-la de Shizui e a transformou em sua assistente, e ela não teve escolha nenhuma sobre o seu destino. Na residência do Lorde Demônio, ela tinha um amigo, um outro ser invocado como ela. Juntos, eles encontraram e adotaram um filhote de raposa dourada. A vida parecia tranquila por um tempo, até que um dia sua amiga levou o filhote para a residência, e o filhote acabou rosnando para o leão. E considerando o filhote uma ameaça, o Ifrit mais uma vez tomou o controle da Shizui e incinerou tanto o animal quanto sua amiga. Quando percebeu o que havia feito, a Shizui ficou profundamente abalada. Mesmo assim, ela continuou servindo ao Lorde Demônio, sendo sua auxiliar mais próxima, até que um dia o herói apareceu. O leão fugiu, deixando a Shizui para trás. Ela tentou lutar contra o herói, mas perdeu com facilidade. No entanto, ao invés de acabar com sua vida, o herói a ofereceu conforto emocional, dizendo que agora ela estava segura. O sentimento que a Shizui havia enterrado dentro de si voltou e ela começou a chorar. O herói a adotou como pupila e ainda lhe deu uma máscara mágica que aumentava sua resistência e mantinha o Ifrit
Ifrit sob o controle dentro dela. Com isso, a Shizui passou a entender melhor esse novo mundo, graças à máscara e aos ensinamentos do herói. Ela aprendeu a controlar parcialmente o poder do Ifrit e virou uma espécie de heroína, ajudando quem precisava. Mas, eventualmente, o herói desapareceu sem deixar qualquer sinal, apenas prometendo que um dia voltaria. Para lidar com sua ausência, a Shizui resolveu se dedicar ainda mais a ajudar as pessoas, e com o tempo ela passou a ser reconhecida como uma nova heroína. Porém, os anos se passaram, ela envelheceu, e manter o Ifrit sob seu controle ficou cada vez mais difícil. Então, ela decidiu se aposentar e dedicou a sua vida a cuidar crianças que foram invocados do outro mundo. Ela gostava muito de ensinar e levava uma vida tranquila. Muitos dos seus alunos se formaram e seguiram com suas próprias jornadas. Um deles chegou a se tornar um mestre da guilda, responsável por cuidar de todas as organizações do país. E como os alunos já estavam independentes e o Ifrit se tornava cada vez mais difícil de se conter, a Shizui abandonou o trabalho como professora e embarcou em sua última missão: encontrar aquele que a invocou e acabar com a raça dele. Essa busca a levou até aqui, ao lado desses aventureiros bem animados. Ela pergunta ao Rimuro qual é o nome verdadeiro dele e também revela o nome dela. Em seguida, ela faz um pedido. Ela quer que ele a devore, assim como ele fez com a maldição. Ela não se sente conectada a este mundo, mas também não o odeia o suficiente para querer destruí-lo. Por isso, ela não deseja deixar rastros após a sua morte. Ela quer apenas descansar no interior do Rimuro. O Rimuro aceita o seu pedido e decide continuar a jornada que ela deixou incompleta. Antes de partir, a Shizui revela que provavelmente ela só queria que o leão, um dos mais poderosos senhores demônios, a reconhecesse como uma humana. Ela também queria saber se existe alguma forma de mandar as crianças que foram trazidas para esse mundo de volta aos seus próprios mundos, mas infelizmente ela já estava fraca demais e as suas forças estavam indo embora muito rapidamente. No fim, o Rimuro jura que ele vai atrás das respostas com esse Lorde Demônio Leão, e a Shizui fica grata por ele prometer fazer o que ela não conseguiu. Assim, a Shizui acaba falecendo e o seu corpo envelhece rapidamente e se torna cada vez mais frágil. O Rimuro então usa sua habilidade exclusiva, o Predador, para absorver assim a sua alma gêmea, na esperança de que ela possa descansar em paz e ter sonhos felizes para sempre dentro dele. E de fato, a Shizui consegue sonhar em estar ao lado da sua mãe e viver uma vida tranquila em seu mundo em sua época. Logo em seguida, os aventureiros e o Rigurd aparecem para ver como a Shizui está, mas eles acabam encontrando uma figura diferente ali. O Rigurd e o Hanga percebem na hora que é o Rimuro, mas os aventureiros ficam com um pé atrás. Afinal de contas, ver uma pessoa de cabelo azul que se parece completamente com a Shizui e ainda por cima chorando não bate com a imagem que eles tinham do slime. O Rimuro então explica tudo. Ele conta como a Shizui morreu e pediu para que ele devorasse o corpo dela e assumisse o seu objetivo de vida. O grupo de aventureiros ficam abalados, mas quando o Rimuro fala que a Shizui achava eles um bando de descuidados que viviam sempre se metendo em encrenca, eles começaram a discutir entre si e o clima pesado acabou indo embora. Os aventureiros então decidem que vão embora para reportar tudo o que descobriram sobre a grande floresta. Eles prometem espalhar boas notícias sobre aquele lugar e sobre o slime que o comanda, mas antes de ir, eles pedem para o Rimuro voltar à forma humana, só para que eles possam agradecer a Shizui através dele. Nesse momento, o Rimuro percebe que os equipamentos deles são péssimos, então ele resolve dar um presente de despedida. Os aventureiros ficam animadíssimos quando recebem uma armadura caríssima, sendo essas peças algo que eles nunca poderiam comprar. Logo em seguida, eles ficam ainda mais surpresos ao saber que quem fez esses equipamentos foram os ferreiros lendários. Depois disso, eles seguem de volta para a guilda, e o Rimuro guarda um momento para prestar sua última homenagem à sua alma gêmea, que acabou de morrer. Ele prometeu para Shizui que iria atrás do leão para obter mais respostas, e de certa forma ele pretende cumprir essa promessa. Mas antes de dar esse passo, ele precisa entender melhor como as coisas funcionam nesse mundo. Ele precisa descobrir quem manda em quem, como o poder é dividido e, é claro, continuar desenvolvendo sua vila e ficando cada vez mais forte. Depois do caos causado na batalha contra o espírito flamejante Ifrit, que estava dentro da Shizui, os goblins voltaram a trabalhar para reconstruir a vila. O Kaijin e os 3 irmãos anões se unem aos goblins para montar casas, fazer roupas e produzir o que for preciso, enquanto o Rigurd e os outros líderes goblins pensam em estratégias para organizar o lugar corretamente. Enquanto isso, o Rimuro está apenas curtindo a sua vida. Afinal de contas, seus aliados estão fazendo um ótimo trabalho sem que ele precise ficar mandando em tudo. E agora só tem uma coisa que ele quer fazer, e para isso ele espera ficar sozinho. Então, quando ele está dentro da sua casa, ele cospe a máscara que a Shizui usava, e depois de consertá-la, ele faz a promessa de guardá-la com muito cuidado. E usando sua habilidade de imitação, ele assume a aparência da Shizui, e a única diferença é o seu cabelo azul. Ele faz um teste para ver se consegue controlar bem o corpo, e se todos os sentidos humanos estão funcionando corretamente. Mesmo estando feliz por ter um corpo humano agora, ele ainda acha mais confortável ficar na forma de um slime. Logo, ele tem
uma dúvida e pergunta para o grande sábio se depois de absorver o Ifrit, ele será capaz de usar sua habilidade de criar clones. O grande sábio responde que sim, ele pode usar todos os poderes do espírito de fogo. Então o Rimuru cria um clone de si mesmo e se depara com uma cópia perfeita da Shizue. Isso deixa meio confuso. O clone é bonito, mas ele começa a se perguntar se é menino ou menina. Quando ele confere, ao invés de ver algo útil, o Rimuru descobre algo surpreendente. Ele não possui gênero nenhum, o que até faz sentido, já que quando ele era um slime, ele também não tinha gênero definido. Ele aceita isso tranquilamente e coloca algumas roupas. Logo em seguida, ele pergunta para o grande sábio o que foi aquela fumaça preta que surgiu quando ele criou o clone. E o grande sábio explica que isso acontece quando alguém usa magia para criar algo além do seu tamanho natural. E isso dá um estalo no Rimuru. Ele começa a se perguntar se ele pode criar uma versão adulta dele. Ele tenta e, para sua surpresa, ele consegue. Assim, ele descobre que no futuro ele vai ser um cara bem atraente. E como ele consegue modificar seu corpo à vontade, ele resolve alternar entre versões masculina e feminina. Mas ele para antes de ver qualquer coisa mais íntima. Acontece que mesmo tendo sido virgem por 32 anos, ele ainda tem autocontrole suficiente para não ficar olhando para uma versão adulta feminina dele mesmo, que aliás é idêntica a Shizue. Logo em seguida, o Higurd aparece trazendo um relatório, e no meio da conversa, o Rimuru percebe uma coisa. Agora que ele está com um corpo humano, ele pode sentir o sabor das coisas e finalmente experimentar comidas deliciosas. Desde que nasceu, ele ainda não experimentou nenhuma comida e só consegue pensar em pratos deliciosos enquanto passeia pela vila, onde ele acaba se encontrando com o Higur, o Gobita e os demais membros do grupo de caça. Ele sugere que todos caçem alguns animais apetitosos, pois quer compartilhar uma refeição com eles. De repente, o Gobita olha para o peito do Rimuru e o pergunta se eles vão ficar maiores se ele comer. E depois de falar isso, ele acaba levando um chute giratório que o arremessa para longe. O Higurd promete colocar o Gobita na linha, e ele comenta que ultimamente tem faltado presas, já que muitos animais selvagens têm fugido dessa região. O Rimuru fica desconfiado e decide mandar o Hanga junto com outros caçadores, caso eles precisem de reforço. Enquanto isso, ele resolve ir até a caverna onde o seu amigo, o Veldora, ficou selado, para experimentar a habilidade Degenerate, que ele ganhou ao devorar a Shizue. Como essa habilidade tinha um valor enorme para a Shizue, o Rimuru quer aproveitá-la bem, e além disso, ele acabou adquirindo uma nova técnica extra, chamada de Chamas Negras, uma habilidade incrivelmente poderosa. Além disso, a máscara deixada pela Shizue tinha a capacidade de suprimir magia, e assim que o Rimuru a coloca, o grande sábio informa que a aura que ele estava emitindo foi totalmente neutralizada. Logo, uma pessoa comum o veria como apenas um simples humano. De repente, ele recebe um alerta telepático do Hanga, o avisando que surgiu uma emergência. Sem perder tempo, o Rimuru corre até a floresta, onde vê o Gobita sendo atacado por um espadachim vestido de branco, e ao mesmo tempo os outros goblins e os lobos já estão desmaiados no chão. Diante dele estão dois homens com chifres, um vermelho e o outro branco. Como o Rimuru não faz ideia de quem eles sejam, eu vou identificá-los aqui para vocês somente pelas cores. Ao se aproximar de dois inimigos, ele percebe o Hanga enfrentando mais dois da mesma raça, mas quando está prestes a intervir com um ataque, uma muralha de fogo azul aparece, lançada por outra garota da mesma espécie. Essa muralha bloqueia o caminho dele, e o Hanga também estava lutando contra uma mulher, mas o Rimuru decide chamá-lo de volta, fazendo-o se unir a ele. O Rimuru recebe um pedido de desculpas, pois infelizmente os inimigos são fortes, e inclusive um deles sabe usar magia. Agora os 6 seres com chifres se reúnem, e o Hanga revela que eles são ogros, uma das espécies mais poderosas que habitam aquela floresta. Mas, para surpresa do Rimuru, eles não se parecem nada com os ogros que ele conheceu através dos filmes ou dos videogames. Eles são bem mais sofisticados, e até mesmo portam espadas japonesas. O Rimuru tenta estabelecer um diálogo com eles, dizendo que não há motivo para lutar. Os ogros realmente são mais fortes que os goblins, mas o Gobita nem o Hanga sofreram ferimentos graves, e o restante do grupo foi apenas colocado para dormir com magia. Só que enquanto Rimuru pensa que pode resolver tudo pacificamente, os ogros começam a insultá-lo, chamando-o de demônio e exigindo que ele revele quem realmente é. O príncipe deles é mais agressivo e afirma que nenhum humano comum seria capaz de liderar tantos monstros. Ele também diz que a verdadeira identidade do Rimuru já foi descoberta por causa da máscara. O Rimuru quer explicar tudo, mas o líder dos ogros se recusa a ouvir, já convencido de que ele teve participação no ataque recente à aldeia dos ogros. Sem outra opção, o Rimuru ordena que o Hanga lute contra a ogra, aquela que usa magia, mas ele pede para que ele não a machuque, enquanto ele vai cuidar dos demais. O Hanga fica receoso com a ideia do Rimuru lutar sozinho contra 5, mas o Rimuru acredita que ele vai conseguir. O líder ogro menospreza o Rimuru, dizendo que ele não passa de um tolo autoconfiante. Ele então avança com toda a sua força, mas a sua espada falha ao atingir o Rimuru, já que ele se moveu rapidamente para enfrentar o grandalhão com o martelo. Quando o grandalhão está prestes a desferir um golpe, o Rimuru lança o seu sopro paralisante, fazendo-o adormecer instantaneamente. Logo em seguida, a mulher anônima tenta atacá-lo pelas costas, mas ele consegue desviar, mesmo
mesmo que enquanto ele faça isso, ele se distraia com os atributos avantajados dela. Mesmo com uma distração bem grande, ele usa seus fios de vedação para imobilizá-la, e antes que o inimigo consiga golpeá-lo, ele quebra a espada do adversário com sua habilidade de armadura corporal, e depois o lança para longe com um soco. Agora restam apenas o líder e o ogro vermelho. O velho ogro espadachim então cita uma por uma todas as habilidades que o Rimuru acabou de demonstrar, e também revela o nome das criaturas que têm essas habilidades. Então ele alerta o seu líder que o Rimuru pode ter mais técnicas escondidas. O Rimuru percebe que esse velho é uma grande ameaça, mas mesmo assim ele prefere apenas conversar. Agora que ele mostrou sua força, ele pede novamente para que todos parem de lutar, só que isso só faz com que o líder dos ogros fique ainda mais convencido de que o Rimuru é um aliado dos orcs que destruíram seu clã, e ele acredita que o Rimuru está envolvido em uma espécie de conspiração demoníaca. O Rimuru tenta esclarecer a confusão com o líder, mas de repente o ogro velho aplica um ataque surpresa e acerta o Rimuru, que por sorte consegue perder somente um braço, ao invés de ter a sua cabeça cortada. O ancião conseguiu usar sua percepção mágica para romper as defesas do Rimuru e decepar o seu braço, mas ainda não ficou satisfeito com o resultado. Nesse momento, o ogro líder acredita que eles realmente têm uma boa chance de sair vitoriosos, só que o Rimuru simplesmente pega sua própria mão que foi cortada e a absorve de volta em seu corpo, fazendo com que ela seja regenerada em instantes. Ele então olha diretamente para os ogros e pergunta se eles ainda acreditam que podem vencer aquela batalha. O líder dos ogros parte para cima dele usando seu ataque especial, que no caso são as chamas de um ogro, mas o Rimuru é imune a fogo, logo ele não sofre dano nenhum e se livra facilmente da investida. Ele até mesmo reconhece o esforço dos ogros, dizendo que subestimou eles. No entanto, agora ele vai ser obrigado a dar uma pequena amostra do que ele pode fazer. O Rimuru então retira sua máscara e libera uma aura tão intensa e assustadora que deixa todos em choque. Logo depois, ele revela uma de suas novas técnicas, a chama negra. Ele conjura um feitiço de redemoinho de fogo negro, deixando todos impressionados, já que aquela chama vinha diretamente do poder dele, e o tamanho absurdo das chamas refletia o quão poderoso ele é. E como se isso já não fosse o bastante, o Rimuru resolve mostrar mais umas de suas habilidades. Ele invoca um raio negro que esmaga uma pedra gigante sem o menor esforço. Feito isso, ele encara os ogros e pergunta se eles estão prontos para desistir, ou se eles ainda querem continuar lutando. O líder dos ogros começa a ficar nervoso diante dessa situação, e o velho ogro tenta convencê-lo a pegar a princesa e escapar dali, prometendo dar sua vida para segurar o inimigo. Mas o ogro de vermelho, como líder, diz que não pode aceitar esse tipo de ordem de ninguém. Ele reconhece que não tem chances contra o Rimuru, mas como chefe do clã, ele sente que precisa fazer algo por aqueles que morreram. Por isso, ele decide lutar até o fim, mesmo que isso signifique morrer. Assim, o plano do Rimuru de amedrontar os seus inimigos acaba saindo pela culatra, e antes que o líder dos ogros cometesse alguma loucura, a ogra de roupa rosa, sua irmã, aparece na frente dele, dizendo que talvez eles estejam enganados sobre o verdadeiro inimigo. O líder ogro escuta sua irmã e decide perguntar diretamente ao Rimuru quem ele realmente é. Então, o Rimuru responde de forma simples, dizendo que ele é apenas um slime. Ele então assume sua forma original e sobe nas costas do Ranga. Ele também diz que a máscara dele deve ser diferente da usada pelo demônio que destruiu o vilarejo deles. E os ogros finalmente percebem o engano que eles cometeram. O líder dos ogros se ajoelha diante do Rimuru e pede por perdão. E com tudo esclarecido, o Rimuru convida os ogros para visitarem a sua vila e participarem do banquete que vai acontecer mais tarde. Eles ficam meio hesitantes, mas ele garante que, como ninguém se feriu, não existe nenhum motivo para se preocupar. Depois de tratar os machucados e sair para caçar os ingredientes do jantar, o Rimuru retorna para a vila ao lado dos ogros e os goblins. Ele pergunta ao ogro líder qual é o seu nome, e ele responde que nenhum deles possui um nome. E isso faz com que o Rimuru se lembre de algo importante. Nesse mundo, os monstros geralmente não nascem com nome. A festa começa à noite, e o primeiro prato é servido ao Rimuru, e os goblins olham para ele, ansiosos, esperando a sua reação. Quando ele experimenta o prato que se parece com um espetinho, ele fica totalmente satisfeito e animado. Essa é a primeira vez que ele saboreia algo desde que ele chegou nesse novo mundo, e somente agora ele sente que pode viver uma vida normalmente, mesmo que ele esteja cercado por monstros. Todo mundo começa a celebrar, e alguns subordinados do Rimuru estão sentados ao lado dos dois líderes ogros, ouvindo o relatório trágico que eles têm para contar. Eles explicam que foram atacados por orcs, e dentro da lógica desse mundo, isso não faz sentido nenhum. Os orcs são criaturas semelhantes a porcos, muito mais fracas que os ogros, então era inconcebível que eles tivessem coragem de iniciar um conflito com alguém mais poderoso. Mas o ataque veio, e veio com força. Eles incendiaram a vila dos ogros durante a noite, acompanhados de um exército inteiro bem armado e usando armaduras. Junto com eles estava um demônio mascarado poderoso, e foi por isso que os ogros confundiram o Rimuru com ele. A suspeita mais plausível é que os orcs tenham se aliado a um Lorde Demônio, e como consequência dos 300 ogros que existiam, apenas 6 sobreviveram. O Rimuru escuta esse relato e vai até o grupo perguntar ao líder ogro
o que ele pretende fazer agora. O líder diz que só pensa em vingança e que ele quer fortalecer o seu grupo para ir atrás dos orcs e desse tal demônio, mas ele admite que não faz ideia de por onde começar, e percebendo que o líder ogro está perdido, o Rímuro sugere algo bem interessante. Ele pergunta se eles desejam se transformar em seus subordinados. Ele diz que no mínimo vai garantir comida, roupa e abrigo para todos. O líder ogro levanta uma dúvida. Ele pergunta se isso não colocaria a Vila dos Goblins em perigo, mas o Rímuro já havia pensado nisso também. E para ele, se milhares de orcs estão destruindo aldeias, é bem provável que a dele seja atacada em breve. Por isso, aumentar sua força e seu número de combatentes é algo essencial. O Rímuro avisa que vai lutar junto com os ogros caso algo aconteça. Em resposta, o líder ogro diz que precisa refletir e vai até a floresta para pensar com calma, porque o destino do seu povo está nas mãos dele agora. No dia seguinte, ele retorna e diz que os ogros são uma raça guerreira e que eles não se importam em servir alguém mais forte, e a única condição que eles têm é que após eles derrotarem o líder dos orcs, eles possam escolher o seu próprio caminho. Desde que esse pedido seja atendido, o líder ogro está disposto a aceitar a proposta de se tornar um subordinado do Rímuro. O Rímuro percebe que o líder ogro está assumindo uma responsabilidade pesadíssima ao tomar essa decisão. Não só isso, mas o líder dos ogros está com medo de se arrepender depois. Por isso, ele vai fazer o melhor que pode para que todos eles vivam uma ótima vida. Então, ele chama todos os ogros para o seu quarto com a intenção de dar nome a eles, sendo essa uma forma de simbolizar que agora eles fazem parte do seu grupo. Todos ficam surpresos com o fato dele querer nomear cada um deles, mesmo depois da princesa ogro alertar sobre o perigo envolvido em nomear monstros de nível elevado. O Rímuro simplesmente ignora o aviso, pois ele agora acredita que entende bem sobre a perda de energia mágica, e como dessa vez são apenas 6 ogros, ele acha que não vai haver problema algum. E assim, o Rímuro começa a dar os nomes, e logo depois ele ouve 2 vozes femininas discutindo sobre quem vai cuidar dele. Ele abre os olhos e dá de cara com 2 mini slimes deitados em cima do seu corpo gelatinoso. Ainda meio sem entender o que está acontecendo, ele pergunta quem são essas pessoas. É nesse momento que o príncipe ogro aparece e diz que depois de receber o nome Benimaru, ele acabou se transformando em um Kidin. Nesse momento, o Rímuro se dá conta de que ele ficou inconsciente enquanto estava nomeando os ogros. Então, ele pergunta para o grande sábio o que são esses Kijins, e o grande sábio explica que se trata de uma subespécie rara que surge entre os ogros. Uma ótima notícia para ele que está formando um exército. O Benimaru antes era todo avermelhado, mas agora ele está com uma aparência menor. No entanto, ele está claramente mais forte. A princesa ogro de cabelo rosa agora atende por Shuna, e ela ficou ainda mais bonita. Já a ogra que está segurando o Rímuro é a Xion, e o Rímuro já aprovou 2 dos traços bem marcantes da personalidade dela. E logo atrás está o velho ogro branco, aquele mesmo que cortou a mão do Rímuro. O nome dele agora é Hakuro, e ele também está com um visual muito mais jovem. Logo em seguida conhecemos o Souei, que é o típico assassino silencioso. E então, o grande sábio explica para o Rímuro que dar nomes para monstros de nível alto suga muita energia, e por isso o Rímuro apagou depois de nomear apenas 6 deles. O 6º ogro, o Kurobi, já virou um aprendiz do Kaijin, e quando o Rímuro vai até lá para cumprimentá-lo, ele fica um pouco aliviado por ver alguém com um visual mais normal entre tantos rostos bonitões. E isso é algo que afeta bastante o Rímuro, porque ele mesmo era alguém que tinha uma aparência completamente comum. O Rímuro observa o Hakuro treinando os jovens goblins com espadas, mas o Hakuro é casca grossa e acaba batendo pesado nos alunos, tudo por culpa do Gobita, que ficou animado dizendo que queria aprender a manejar uma espada. Depois disso, o Rímuro conversa com Benimaru sobre o tal Lord Orc, sendo esse orc um tipo raro que só aparece entre os orcs de tempos em tempos. Pode parecer exagerado, mas dizem que um orc lord tem a capacidade de impor medo até nos próprios aliados, o que o torna um líder bem eficiente, já que os orcs que atacaram a vila deles nem mesmo se importaram com a morte dos próprios companheiros, e o Benimaru está convencido de que havia um Lord Lorc por trás comandando tudo. O Rímuro pergunta se existe outro motivo por trás daquele ataque, e o Benimaru conta que há alguns meses um demônio apareceu na vila oferecendo um nome a ele, mas tudo parecia papo furado, então ele recusou, dizendo para esse demônio dobrar esse nome, multiplicar por 2 e o dar para outra pessoa. Esse demônio mascarado foi embora, dizendo que agora eles estão amaldiçoados, e o Benimaru suspeita de que ele esteja guardando rancor até hoje. De qualquer forma, não tinha como aceitar um nome de alguém tão suspeito, e o Rímuro fica até meio sem jeito e pergunta o nome do tal demônio, mas o Benimaru não se lembra. É nesse momento que o Souei surge das sombras e diz que o nome dele é Gelmund, e pensando melhor, o Rímuro lembra que Gelmund foi o mesmo que deu nome ao irmão do Rigur, e ele fica perguntando se esse Gelmund ainda anda pelo mundo distribuindo nomes para monstros só porque ele gosta. O que cá entre nós é um hobby bem esquisito. O Souei também traz novas notícias. Ele avistou homens largato, uma raça bem poderosa que vive nos pântanos da floresta. Ele viu alguns indo até uma vila goblin vizinha para tratar de negociações, e ele acha que é bem possível que eles apareçam por ali também. Bom, depois de alguns dias vivendo com Rímuro, os ogros já estão totalmente
completamente integrados à rotina da vila. A Shuna está explicando para os irmãos anões como funciona o processo de tecer a seda das mariposas do inferno, e nesse momento a Shion chega carregando o Rimuru para dentro da oficina. Ela já tinha se autoproclamado a secretária dele, e como Rimuru não fez objeção, ela se manteve nesse cargo, mas isso acabou gerando uma certa disputa entre as duas Kijins, já que ambas querem passar o máximo de tempo possível ao lado dele. As duas começam a puxá-lo como se estivessem esticando o queijo de uma pizza, e enquanto isso, os homens ficam apenas observando as duas mulheres brigando por um cara que nem mesmo é da mesma raça que elas, mas de algum jeito ele consegue dar conta das duas ao mesmo tempo. Pelo menos é isso que eles pensam. A Shion leva o Rimuru até o refeitório, onde o Benimaru e os outros estão acomodados, e quando eles ficam sabendo quem foi que preparou a refeição, as memórias traumáticas de todos vêm à tona. O Souei simplesmente sai correndo, dizendo que precisa dar uma olhada nas redondezas, e o Rimuru, agora em forma humana, percebe o Benimaru suando frio, e o Rimuru começa a desconfiar de que a Shion talvez não seja boa na cozinha, por mais que ela seja muito orgulhosa com a comida que ela faz. Quando ela chega com um prato que está em péssimo estado, o Rimuru rapidamente confirma suas suspeitas. A Shion insiste para que o Rimuru prove logo, e o Benimaru até mesmo evita fazer contato visual, enquanto o Hakuro simplesmente desaparece de tão quieto. Ao experimentar a primeira colherada, achando que pelo menos não vai morrer com isso, o Rimuru tem uma visão daquela mistura medonha sorrindo para ele. Todo suado, ele acaba recebendo uma grande dica de colocar a sua colher para o lado, obrigando assim o Gobita a comer, e o gosto acaba sendo tão terrível quanto a aparência, e o Gobita começa a se engasgar e se retorce de dor. Ele fica roxo e desmaia com a boca espumando. Então, o Rimuru diz para Shion que da próxima vez que ela for cozinhar, o melhor é que ela peça para o Benimaru experimentar e confirmar se está tudo certo. Ele espera que o líder tome boas decisões para evitar mais baixas como a do Gobita. Depois disso, ele vai até onde o Kaijin e o Kurobi estão, mas os dois estão tão imersos no papo de trabalho que ele nem mesmo consegue se intrometer, mas logo ele se vê obrigado a entrar em ação e resolver o assunto. O Rimuru então aproveita para compartilhar que ele recebeu um mensageiro dos Homens Largatos, e os ogros evoluídos escoltam eles até a vila. Quando chegam na área externa da vila, os Homens Largato começam uma apresentação militar, anunciando a chegada do chefe deles, chamado de Gabiru, um jovem largato cheio de orgulho, todo exibido e um pouco ingênuo. Ele faz uma entrada que acredita ser incrível, e diz que os Goblins agora têm a honra de servir sob o seu comando, sendo ele um Lizardman renomado e o futuro líder da sua tribo. O Rimuru começa a ficar incomodado com a presença deles, mas a Shion fica ainda mais irritada e começa a ranger os dentes. Ele pede para que ela se acalme. Em resposta ao pedido dos Homens Largato, o Higurd argumenta que esse pedido foi meio repentino demais, mas o Gabiru, cheio de si, começa a falar sobre a ameaça do exército orc que está atacando a floresta. Ele diz que seu objetivo é proteger os mais fracos e que por isso todos devem se unir a ele. Ele então repara no Higurd e nos dois ogros imponentes. Logo em seguida ele vê a presença de uma guerreira chamativa, e então, após ver tantas pessoas fortes, o Gabiru comenta com seus soldados que não tem nenhum Goblin ou ser fraco ali. O Rimuru acredita que uma aliança com os Homens Largato seria útil para os dois lados, mas ao se encontrar com aquele mensageiro convencido, ele começou a repensar nessa ideia. Para o Rimuru, ter um aliado como esse talvez seja pior do que enfrentar um inimigo poderoso sozinho. O Gabiru agora muda o seu discurso e diz que ouviu sobre os Goblins que domaram lobos gigantes. Ele diz que esses Goblins serão promovidos a oficiais do seu exército, e é nesse momento que a Shion perde a paciência de vez, e o Benimaru sorri, pedindo permissão ao Rimuru para esmagar esses largatos idiotas. Mesmo assim, o Rimuru consegue evitar que a situação vire uma pancadaria, e avisa aos Homens Largato que foi ele quem transformou os lobos em aliados. O Gabiru ri, achando que isso é uma piada. Então, o Rimuru chama o Hanga para mostrar a verdade. O Hanga surge em seu tamanho completo e ativa sua habilidade de intimidação, deixando os jovens lagartos em pânico. O Benimaru pergunta se ele sempre foi tão gigante, e o Rimuru explica que o tamanho real do Hanga é útil em momentos como esse, perfeito para assustar pessoas arrogantes. Mas, surpreendentemente, o Gabiru mantém a pose. Ele não dá nem mesmo um passo para trás, e ainda elogia os bonitos olhos e o pelo macio do Hanga. Ele diz que o lobo é maravilhoso, mas que é uma pena ele ter sido manipulado por um slime, sendo feito de escravo. Ele declara que vai derrotar esse slime esperto e libertar o lobo, o tomando como seu parceiro. Seus aliados se empolgam e começam a torcer por ele, e ao mesmo tempo o Hanga está muito irritado pela ofensa que ele fez ao seu mestre. Mas do nada, o Gobita aparece brincando no meio da confusão. O Gobita diz com a maior naturalidade que está vivo, e o grande sábio faz uma análise e revela para o Rimuru que graças à comida da Shuna, o Gobita acabou desenvolvendo resistência a veneno. O Rimuru fica surpreso, já que nem ele mesmo tem resistência a veneno, e o Gobita se sente todo especial, mas ele não tem nem mesmo tempo para se exibir, pois o Hanga pega ele e o coloca de frente para o Gabiru. É nesse momento que surge uma bela proposta. Caso o Gabiru consiga derrotar o Gobita, eles vão pelo menos tentar ouvir as propostas dele. O Rimuru gosta dessa atitude e diz que o Hanga acertou em cheio, pois se qualquer um deles fosse
lutar, o Largato seria eliminado na hora. O Gabiru, super convencido, tira sarro do Gobita, dizendo que o guerreiro mais forte deles é uma piada. E enquanto o Gabiru tira sarro do Rimuru, o próprio Rimuru diz para o Gobita que ele tem que dar tudo de si. E se ele sair vitorioso, ele vai receber uma arma feita especialmente para ele. Agora, se ele perder, ele vai ter que encarar a comida da Shuna. É nesse momento que o Gobita ativa o seu modo tryhard, para que ele não tenha que comer a comida da Shuna novamente. Os lutadores ficam prontos para a batalha, e o Gabiru começa a se gabar, dizendo que os homens Largatos são descendentes diretos dos dragões, e que nenhum deles jamais perderia para um mero Goblin. Só que enquanto ele está preso nesse discurso, o Gobita já o ataca com sua lança sem pensar duas vezes. O Gabiru consegue se desviar por um triz e tenta revidar, mas o Gobita some de sua vista, e enquanto o Largato tenta entender para onde ele foi, o Gobita aparece do nada, saindo da sombra dele. Ele dá um chute certeiro na nuca do seu inimigo, apagando o cara na hora. Todos começam a comemorar a vitória do Gobita, como se ele fosse um verdadeiro campeão, e o Rimuru começa a achar que talvez o Gobita seja um prodígio. A verdade é que ele pensava que o Gobita iria perder feio, e somente depois disso os ogros iriam partir para cima desse Largato arrogante. Mas como todos acreditavam que o Gobita iria vencer, o Rimuru resolveu apenas bancar o confiante, e fingiu que também acreditava que ele iria vencer desde o início. Os homens Largato ficam em choque depois da derrota do líder deles, e o Rimuru aproveita para avisar que eles vão ajudar na luta contra os orcs, mas eles não vão se curvar a ninguém. Os Largatos decidem recuar, mas eles avisam que um dia eles vão voltar. Agora o Rimuru precisa descobrir qual é o plano deles, e agora ele vai ter que fazer isso antes do previsto. O Souei o informa que viu um exército com mais de 200 mil orcs se deslocando pelo rio próximo, e ele calcula que o ataque ao território dos homens Largatos está prestes a acontecer. O Rimuru fica impressionado com o tamanho da ameaça, e ele pergunta para todos se alguém tem ideia do porquê disso tudo. O Kaijin diz que os orcs são conhecidos por serem bem limitados intelectualmente, então é provável que alguém esteja manipulando eles por trás. O Rimuru concorda e sugere que pode ter um Lorde Demônio envolvido, e o nome mais provável seria o Gelmund, um demônio que já causou problemas com os ogros, e no fundo o Rimuru até espera que ele seja mesmo um Lorde Demônio, porque assim ele teria a chance de se aproximar de quem fez a Shizui sofrer tanto. O Benimaru complementa dizendo que mesmo que não tenha um Lorde Demônio orquestrando tudo, os orcs pelo menos têm um Lorde Orc organizando e liderando a tropa, pois só uma criatura tão lendária conseguiria reunir uma força militar daquele tamanho. Nisso, no meio do papo, o Souei recebe a notícia de um dos seus clones. Uma dríade quer falar com Rimuru. Ele nem mesmo tinha a intenção de atender alguém naquele momento, mas ao saber que era uma dríade, um ser com um corpo feminino, ele ficou um pouco empolgado. Ele já conhecia esse tipo de criatura dos jogos e de quadrinhos, sendo uma dríade um espírito ligado à natureza. Por isso ele não pensou duas vezes antes de deixá-la entrar. Rapidamente uma flor se abre bem no centro da mesa, e de dentro dela surge a Trine, uma dríade lindíssima, sendo ela o espírito da floresta milenar. Ela, bem tímida, diz que já faz muito tempo que não tem contato com humanos. Ela é super educada e cumprimenta o Rimuru e o grupo. Eles dizem que não tem nenhum humano nesse lugar, então ela pede desculpas e também diz que o motivo da sua visita é bem sério. Ela quer que o ser mais forte entre eles, que no caso é o Rimuru, derrote o Lorde Orc. Ela desce da mesa com toda elegância e o Rimuru fica meio indeciso, mas o Benimaru toma a frente e diz que o pedido dela é meio abusado, pois ela está pedindo ajuda a uma pessoa que ela nem mesmo sabe quem é. Ele pergunta por que ela foi diretamente até eles, já que existem raças bem mais poderosas que os Goblins. A Trine explica que está ciente disso e que ela teria procurado a ajuda do Veldora se ele ainda estivesse vivo. Então ela resolveu pedir ajuda do ser mais forte nessa floresta, que atualmente é a pessoa que lidera todos eles. Ela diz que se o vilarejo das Dríades for invadido pelo Lorde Orc, elas não terão nenhuma chance sozinhas, por isso ela foi buscar ajuda de alguém poderoso. O Rimuru comenta que eles só têm suposições sobre o surgimento desse Lorde Orc, mas as Dríades estão sempre por dentro de tudo que acontece na floresta, e a Trine afirma que esse tal Lorde Orc realmente existe. O Rimuru promete que vai pensar direito nesse assunto, e ele só vai tomar uma decisão depois que reunir mais informações, e a Trine aceita sua decisão tranquilamente. Ela agora parece até menos introvertida do que aparentava, pois ela já estava toda à vontade ali na mesa. O Rimuru retoma a reunião e pergunta se alguém tem uma pista do que os orcs estão buscando. A Shuna se manifesta e pede para o Souei relatar o que descobriu durante a investigação da aldeia dos ogros. O Souei fala que não encontrou nenhum corpo por lá, nenhum cadáver de ogro, nem mesmo de orc, e é assim que os orcs estão conseguindo manter aquele exército monstruoso. O Rimuru ainda não entende onde isso vai dar, então a Trine esclarece: a habilidade exclusiva do Lorde Orc se chama Comedor de Tudo, e o efeito dessa habilidade se espalha por todos os orcs sob o comando dele. Então esse exército de orcs famintos devoram qualquer coisa que aparece na frente deles. Nesse ciclo, nem mesmo os próprios aliados mortos são poupados, e além disso eles absorvem a força e as habilidades de tudo que eles consomem. Quanto mais eles comem, mais fortes eles ficam. A habilidade deles é parecida com a habilidade Predador
admirador do próprio Rímuro. Só que essa habilidade tem um porém: ela nunca satisfaz a fome de uma pessoa. Assim, os orcs vivem em um estado constante de fome insaciável, e eles seguem destruindo tudo pela frente, consumindo tudo que encontram, acabando com ecossistemas inteiros. O Rímuro percebe que os orcs não estavam apenas atacando por pura agressividade, mas sim motivados por sede de poder. Ele logo entende que sua vila corria sério risco se algo não fosse feito. Afinal de contas, eles têm hobgoblins, Kijins e até mesmo lobos da tempestade. Um banquete perfeito para os orcs famintos por evolução. E o Benimaru comenta que o slime mais poderoso do mundo obviamente seria o prato mais atrativo para o inimigo. A Trine resolve contar mais um pouco sobre o que ela sabe, e segundo ela, um demônio estava auxiliando os orcs por ordens de um Lorde Demônio. Esse tal demônio chama a atenção do Rímuro e de sua galera, e no fim a Trine acaba sendo muito mais esperta e habilidosa do que ela deixa transparecer, e a mesma, depois de compartilhar suas informações, implora mais uma vez para que o Rímuro acabe com o Senhor dos Orcs. O Rímuro ainda está em dúvida e resolve perguntar ao Grande Sábio o que ele acha de tudo que a Dríade disse. O Grande Sábio explica que as Dríades são protetoras naturais da floresta, conhecidas por julgar os maus com sabedoria. Então ela é realmente alguém em que ele pode confiar. Enquanto pensa na possibilidade de enfrentar 200.000 orcs, a Xion aparece e o abraça, dizendo que é óbvio que ele vai lutar, e que nenhum Lorde Orc conseguiria competir com seu mestre. Mesmo um pouco envergonhado, o Rímuro estava pensando exatamente sobre isso, mas como não existe fuga para ele, ele decide que vai entrar nessa batalha, e os seus companheiros se mostram totalmente prontos para ajudá-lo nessa missão. Apesar de parecer firme, por dentro ele fica bem apreensivo com a possibilidade de serem derrotados, por isso ele sugere formar uma aliança com os Homens Largato, mas o representante deles parece meio burro e pouco confiável. Então Rímuro prefere conversar com alguém mais sensato, e o Souei se voluntaria para negociar diretamente com o chefe dos Homens Largato. O Rímuro, vendo aquele cara bonito e confiante, por um momento chega a se perguntar sobre a sua própria preferência por gêneros, mas logo ele balança a cabeça, se recompõe e autoriza o Souei a seguir com a missão. A batalha ocorreria no meio do pântano, então o mínimo que eles podem fazer é garantir o apoio dos Homens Largato no território deles, e com isso o Souei parte, e o Rímuro torce para que o chefe dos Homens Largato não seja outro cabeça de vento. Por sorte, o líder dos Homens Largato é um homem firme, respeitável e cheio de carisma. Ele é o pai do Gabriel, e ele está junto de sua filha, que atua como comandante da Guarda Real. Quando o Souei aparece invadindo o território deles, os Largatos tentam lidar com ele, mas ele é muito mais forte. Porém, ele diz que veio em uma missão de paz, e assim o chefe aceita escutar o que ele tem a dizer. O Souei então apresenta o Rímuro e conta que ele está a caminho de enfrentar o Lorde Orc, atendendo a um pedido da Dríade. O Souei diz que o Rímuro propõe uma aliança com os Homens Largato, e o líder entende o peso do pedido, mas um dos guardas acaba sendo desrespeitoso com o Rímuro, e o Souei quase corta esse maldito Largato ao meio. Ainda bem que o chefe intervém, pede desculpas e salva a pele do guarda. Ele reconhece que alguém capaz de nomear ogros e fazê-los evoluir é alguém bem especial, então ele aceita formar uma aliança com o Rímuro, e a sua única exigência é conhecê-lo pessoalmente. O Souei acha justo e informa que o encontro será daqui a uma semana, e ele pede para que os Homens Largato não entrem em combate até lá. O chefe concorda e decide confiar no Rímuro, mesmo sem tê-lo visto com seus próprios olhos. Só que o plano começa a desandar quando o Gabriel volta para o território deles. Ele acabou sendo influenciado pelo Laplace, um demônio que o incentiva a tomar o lugar do seu pai, que já está bastante enferrujado. E como o Gabriel é meio inocente, ele faz exatamente isso. Ele prende seu pai e sua irmã, assume o comando e declara guerra contra os orcs em nome dos Homens Largato. Só que ele não faz ideia da verdadeira força do Lorde Orc. Durante o trajeto, o Souei informa que viu a capitã da guarda dos Homens Largatos lutando contra alguns orcs e pergunta ao seu mestre o que ele quer fazer. O Rímuro pergunta se ele consegue lidar com essa situação, e o Souei garante que sim. Então ele recebe o sinal verde para agir. O Rímuro então avisa seus companheiros que vai se unir à batalha, mas quando chegam lá, todos os orcs já haviam sido derrotados, e o Souei estava cuidando da capitã gravemente ferida. Rapidamente ele usa uma de suas poções mágicas, e depois que ela é curada, o Rímuro se apresenta. Assim que ouve o nome dele, a mulher Largato se ajoelha, implorando ajuda para salvar o seu pai e seu irmão. Ela explica que o Gabriel havia se revoltado. Ele destronou seu pai e começou a guerra por conta própria, mas o Gabriel é apenas um garoto impulsivo, que nem sabe a real ameaça que um Lorde Orc é. Desesperada, ela pede ajuda ao Rímuro, e a Xion é a primeira a falar, dizendo que como ela reconheceu a grandeza do seu mestre, ela com certeza é uma Largata de potencial. Antes mesmo que o Rímuro diga alguma coisa, a Xion, como a funcionária do Rímuro, decide tudo sozinha, contratando essa Largata como mais uma funcionária do Rímuro. O Rímuro aceita a filha do chefe como aliada e faz uma aliança ali mesmo, e depois ele ordena que o Souei vá resgatar o chefe dos Homens Largato. Com isso, o Rímuro e seus companheiros vão direto para o campo de batalha, e lá o Gabriel mostra que ele pode ser até mesmo um bom líder. Ele usa táticas de guerrilha para tirar vantagem do pântano e causar problemas
armas para os orcs, mas em um certo ponto da batalha, quando ele pede para os seus soldados recuarem, ele entra em choque ao ver os orcs devorando seus companheiros mortos. Isso faz com que eles fiquem ainda mais fortes, e logo eles conseguem capturar um dos homens largatos para comer também. Apavorado, Gabriel ordena a retirada, mas já era tarde demais, e os orcs já haviam cercado todo o grupo. Os orcs começam a se mover de maneira anormal e veloz, e o Gabriel logo percebeu o motivo. Os pés dos orcs que devoraram um largato agora são de répteis, tendo escamas e membranas. Os soldados largatos logo relatam que essa transformação aconteceu recentemente, e é somente nesse momento que o Gabriel entende o tamanho da encrenca em que ele está metido. Mesmo assim, ele mantém a calma como um verdadeiro líder. Ele reorganiza suas tropas em uma formação compacta, colocando os goblins aliados no centro para protegê-los. Ele mostra que confia totalmente em seus companheiros, mesmo diante da aproximação assustadora da horda inimiga. É então que o tempo parece parar, e um orc imenso, coberto por uma armadura pesada e emanando uma aura sinistra, avança até a linha de frente. O Gabriel acredita estar diante do tão temido Senhor dos Orcs, e não perde tempo. Ele já manda um desafio direto, mas a criatura grande ri e diz que não, e que ele é apenas um dos generais, e que o verdadeiro líder dos orcs é vastamente mais forte que ele. Essa revelação deixa o chefe dos Homens Largatos ainda mais preocupado. Ele tenta imaginar que tipo de criatura apavorante esse Lord Orc é. Mesmo assim, ele ergue o seu tridente, sendo essa uma arma lendária que ele herdou, na verdade roubou do seu pai. E então ele encara esse general com bravura. Mesmo sendo mais fraco, o Gabriel dá um bom trabalho para o inimigo, desviando dos golpes poderosos e revidando sempre que consegue uma brecha. Mas a diferença de habilidades é absurda. Ele tenta resistir e seus aliados até tentam ajudar. E ele até consegue surpreender o general inimigo com uma ofensiva intensa. Só que isso não basta. Agora, exausto e caído, o Gabriel está prestes a ser finalizado, quando de repente o Gobita surge do nada e bloqueia o golpe fatal. O Gabriel acredita que o Gobita deve ser o chefe da Vila dos Goblins, já que ele não consegue aceitar que um Goblin comum teria salvo sua vida. O Gobita, por outro lado, acredita que o Largato está delirando, mas ele não perde tempo discutindo. Ele e o Hanga chegaram a comando do Rimuro, com a missão de apoiar os Homens Largato contra os Orcs. O General Orc, confiante demais, diz que vai eliminar qualquer um que se meta em seu caminho, só que ele não contava com o que viria em seguida. De repente, enormes explosões de fogo tomam conta do campo de batalha, dizimando milhares de orcs num piscar de olhos. O responsável por todo esse estrago é o Benimaru, que está descontando sua fúria depois de ver sua vila sendo destruída por esses porcos. Enquanto isso, o Rimuro observa tudo do alto, impressionado com o caos que os seus aliados estão causando. Tudo isso graças ao poder que ele mesmo concedeu. Mas o General Orc continua acreditando que ninguém ali é páreo para ele e seus soldados, e é nesse momento que ele comete um erro fatal. Ele desrespeita o Rimuro na frente do Hanga. O lobo não pensa duas vezes. Ele revela todo o seu poder e libera um ataque devastador, sendo esse ataque uma tempestade da morte, recheada de raios negros que varrem tudo pelo caminho. Os tornados elétricos se espalham, e o General Orc é destruído completamente, virando cinzas no ar. E depois disso, o Hanga evolui e ganha até mesmo um novo chifre. Ele encara o restante da tropa inimiga e diz com orgulho que aquele foi o poder que seu mestre lhe concedeu. Enquanto isso, o Benimaru continua bombardeando o campo inimigo, como se ele tivesse energia infinita. E o Hakuro avança fatiando os orcs. A Shion, com um único ataque, consegue até mesmo abrir um desfiladeiro no chão. E depois de fazer isso, ela acena para o Rimuro, esperando a sua aprovação. O Rimuro sorri satisfeito e chega à conclusão de que ele mesmo nem vai precisar lutar. E enquanto isso, o Kijin, com o poder dos fios, finaliza sua própria missão, resgatando o líder dos Largatos. E ele faz tudo de maneira tão impressionante que os Largatos só conseguem o observar e o admirar. Além disso, ele manda um aviso direto para o verdadeiro vilão, que está assistindo tudo de longe através de uma bola de cristal. Ele diz que quando os porcos forem derrotados, ele será o próximo. Mas antes do fim, o verdadeiro chefão surge, sendo ele o Senhor dos Orcs, que aparece no campo de batalha, e ele parece ser tão colossal quanto os seus generais. O Rimuro então coloca sua máscara de supressão mágica e se prepara para acabar com ele rapidamente. Mas do nada, algo vem voando em sua direção. Ele desvia pensando que era um projétil, mas não era. O que foi enviado foi uma pessoa, sendo esse o demônio Gelmund. O Gelmund parte para cima. Ele acusa o Rimuro e seus aliados de atrapalharem seus planos e impedi-los de criar um novo Lorde Demônio sob o seu controle. Durante anos, ele vagou pela floresta dando nomes a monstros, plantando em cada um deles o potencial para se tornarem seres poderosos que ele controlaria. Os ogros percebem que foi exatamente esse o motivo que motivou o Gelmund a se aproximar de todos eles e depois destruir completamente a vila deles. Mas antes que eles possam agir, o Gabriel reconhece o demônio como o cara que deu um nome a ele, e ingenuamente ele acredita que esse demônio veio o ajudar. Só que o Gelmund o chama de inútil e ordena que ele seja devorado pelo Senhor dos Orcs. O Gelmund ordena que o orc pare de perder tempo e devore a todos, mas o orc quer entender melhor essa história de se tornar um Lorde Demônio, e então o demônio
demônio revela todo o seu plano. Ele quer transformá-lo em um verdadeiro desastre natural e com isso dominar toda a floresta de Jura. E como o Lord Orc não estava avançando para devorar seus inimigos, o Gelmund decide agir. Ele lança um ataque poderoso contra o Gabriel, mas o Largato sobrevive graças ao sacrifício dos seus soldados fiéis. Com lágrima nos olhos, o Gabriel lamenta pela perda dos seus amigos, mas o Gelmund não mostra piedade e prepara um golpe ainda mais brutal, dizendo que pelo menos agora o Gabriel vai servir para alguma coisa, servindo de alimento para o Senhor dos Orcs. O Rímuro se coloca bem na frente do Gabriel e absorve o ataque com sua habilidade de predador. Depois disso, ele tira sarro do demônio mascarado, falando que aquele golpe não seria capaz de nem mesmo machucar uma mosca. O Gabriel finalmente entende que o Rímuro é o verdadeiro e generoso líder da Vila dos Goblins, e mesmo o Gabriel sendo um merda, ele ainda recebe algumas poções para tratar seus amigos que foram feridos. E agora é a hora do Rímuro encarar o Gelmund diretamente. Ele prende o demônio usando seus fios de aço e até mesmo muda sua opinião sobre o Gabriel. Agora ele sabe que o Largato burro foi enganado por esse demônio inteligente, então ele decide dar uma boa lição nesse demônio. Mas o Gelmund começa a se gabar, dizendo que ele é um demônio de alto nível, mas com apenas um soco ele perde completamente seu ar de superioridade. Ele passa a ameaçar o Rímuro, dizendo que o chefe dele vai se enfurecer com tudo isso, mas o Rímuro não se abala e pede para que ele diga logo o nome do seu chefe, para que ele possa ir até lá dar uma lição nele também. Sem respostas, o Gelmund corre até o Senhor dos Orcs para pedir por ajuda. Ele até mesmo chama pelo seu nome, Geld, e implora para que ele o salve. O Senhor dos Orcs se lembra do momento em que ele foi nomeado pelo Gelmund e começa a se aproximar lentamente. O Gelmund fica todo animado, achando que o Geld vai lutar por ele, mas isso não acontece. Ao invés de fazer isso, o Geld simplesmente mata e devora o Gelmund, usando o corpo dele para acabar com a própria fome. E isso acaba fazendo com que o plano do Gelmund dê certo, porque quando o Lord Orc o devora, ele acaba se transformando em um verdadeiro Lord Demônio. Mas esse Lord Demônio não é controlado por ninguém. Agora o Geld finalmente se transformou no verdadeiro Lord Demônio Orc, sendo ele um desastre ambulante. E o Rímuro percebe que não pode ficar somente olhando. Ele precisa derrotar o Orc antes que as coisas piorem. Só que antes que o Rímuro entre em ação, os seus amigos tomam a frente e partem para cima tentando resolver tudo de uma vez. A Shion parte para o ataque primeiro, mas isso era apenas uma distração para que o Hakuro conseguisse mirar diretamente na cabeça do Orc. Mesmo assim, isso não basta, e o Geld se protege com um líquido pegajoso e ainda usa uma regeneração absurda. As coisas não param por aí. A Shuna prende o Geld em uma teia de fios mágicos, enquanto o Benimaru lança o seu fogo infernal sobre ele. Por fim, o Ranga solta o seu poderoso raio negro, gastando toda a sua energia mágica no processo. Só que depois de tudo isso, o Geld ainda está de pé. Seu corpo até está ferido, mas ele está longe de ser derrotado. Todos ficam surpresos, mas para piorar tudo, de repente, os generais do Geld se oferecem para serem devorados, e o Geld os devora, ganhando ainda mais força e se curando das queimaduras. No entanto, ele ainda está com fome, então ele usa um ataque herdado do Gelmund para tentar aniquilar todo mundo ao redor. Só que o Rímuro neutraliza esse ataque com sua habilidade de predador mais uma vez, e depois disso ele avisa todos que chegou o momento dele lidar com essa criatura. Mesmo dizendo isso, ele não vai lutar sozinho. Ele pede para o Grande Sábio o ajudar a derrotar o Geld. A voz então oferece um modo automático de combate, e ele aceita. Assim, o Grande Sábio luta de maneira incrível, sendo 1000 vezes melhor que o próprio Rímuro. Os ataques do Lord Orc agora não parecem mais um perigo, pois o Grande Sábio desvia de todos eles com facilidade e ainda contra-ataca com suas chamas negras, impedindo que o Geld se regenere. O Lord Orc sente o golpe, e dessa vez, para se curar, ele arranca seu próprio braço e o devora. Logo em seguida, o Lord Orc muda de tática, indo para cima com tudo. Ele tenta atacar o Rímuro de todos os ângulos, mas todos os seus ataques são devorados pelo Grande Sábio. E em um momento da batalha, o Rímuro se deixa capturar de propósito, somente para ativar o círculo mágico de habilidades herdado pelo Ifrit. O golpe atinge o Geld, mas ele logo ganha resistência a fogo, e é nesse momento que o Rímuro assume novamente a batalha, e ele até brinca com o Grande Sábio, pedindo para ela não ficar chateada com isso. Ele então encara o Geld e diz que ele teria tido sorte se tivesse morrido queimado, porque agora ele vai experimentar algo muito pior. O Rímuro diz que agora vai lutar a sério, e o Geld ri, dizendo que não há nada que o Rímuro possa fazer, e que em breve ele também será devorado. Mas o Rímuro diz que assistiu Blue Lock e leu todo o mangá, então ele é muito mais habilidoso em devorar seus inimigos. Dito isso, ele revela sua forma real, a forma de um slime, e cobre o corpo do Geld, dizendo que ele também sente uma fome insaciável. E assim, uma batalha de resistência começa, o predador do Rímuro devorando o corpo do Geld contra as habilidades de regeneração do seu inimigo. Enquanto a luta continua, o Rímuro entra nas memórias do Geld e vê tudo o que ele passou. Antes de ter o nome, o Geld era o líder de uma tribo orc. Na época, uma seca severa atingiu o território deles, e ele chegou a cortar as partes do próprio corpo para alimentar as crianças, já que ele possuía a habilidade de se regenerar depois. Mesmo quando seu filho mais velho implorava para ele parar, o Geld apenas dizia que ele podia se curar, e que as crianças recém-nascidas não podiam morrer de fome. Foi então que ele partiu em direção à grande floresta de Jura,
Majura, em busca de alimento para o povo, mas no meio do caminho ele desmaiou de fome, e foi nesse momento que o Gelmud apareceu, oferecendo um nome e comida, e apesar de saber que podia estar sendo usado, ele aceitou a oferta e recebeu o nome Geld. Agora, durante a batalha final, ele diz ao Rimuru que não pode perder, mas o Rimuru já está vencendo, e diz ao Geld que ele perdeu. O Geld insiste, dizendo que se ele morrer, o seu povo vai ter que carregar todos os pecados dele, e ele quer tomar tudo para si, só para que os outros não sofram mais tarde. Em resposta, o Rimuru diz que vai devorar tudo, até mesmo os pecados dele, e de sua raça também. E no fim, o Rimuru devora o Geld por completo, e antes de desaparecer, o Geld tem uma última visão, enxergando uma terra cheia de comida, com o som de risadas infantis ecoando ao fundo. Ele se ajoelha, chora e agradece, pois finalmente ele sente que está em paz. Logo depois, o grande sábio avisa que todos os sinais vitais do Geld sumiram, e o Rimuru desfaz sua forma de slime e volta à sua aparência humana. Assim como ele, os orcs também voltam ao normal, e suas formas alteradas desaparecem. A invasão chega ao fim, e todos começam a comemorar a vitória do Rimuru, e até mesmo os orcs ficam aliviados, vendo que o seu rei foi libertado da maldição. Com a missão cumprida, o Rimuru diz aos ogros que eles estão livres para seguirem seus próprios caminhos, mas eles já criaram laços com seu mestre, e dizem que vão segui-lo até o fim. E é assim que a primeira temporada do anime Tensei Shitara Slime termina, e eu só vou fazer continuação se esse vídeo atingir 1 milhão de likes. É uma promessa impossível só na maldade.